Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Aula de hoje, uma aula um pouquinho diferente. Vamos tentar entender o que está acontecendo, o que tem povoado aí os portais de notícias, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Isso que foi concedido pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, em favor do Daniel Silveira. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 21 de abril, um decreto do presidente dizendo o seguinte: olha, eu concedo a graça ao Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque eu vejo um monte de gente comentando, um monte de gente que virou especialista e que nem sabe o que significa essa graça, o que disse esse decreto. Então a ideia de hoje é tentar, digamos, decodificar, olhar para o que está no decreto, olhar para aquilo que a lei traz e a gente trazer informação aqui para você de uma forma bem objetiva, bem prática e bem fácil de você entender, inclusive para quem não é do direito. Então essa aula é uma aula diferente, não é uma aula voltada para quem é do direito, beleza? Mas antes de prosseguir, quem não conhece, eu sou o professor Guilherme Correia, estou aqui junto com o Guto, com a Bruna, com a Gabi, com o Guibô, o nosso robozinho que acompanha todas as aulas, e com uma novidade no cenário, esse quadrinho feito pela Gabriela, e ela pediu: papai, coloca lá no seu estúdio para os seus alunos verem. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aí, tá? O que aconteceu? A gente teve um decreto do presidente da República no dia 21 de abril concedendo a graça. Basicamente, o que ele disse? Olha, em razão desse decreto, não pode ser preso o Daniel Silveira, os efeitos da pena, tudo isso ele disse que não vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha nesse decreto antes de passar a explicar o que ele significa do ponto de vista prático? Então tá aí na tua tela, olha ali, decreto de 21 de abril de 2022, publicado lá no Diário Oficial da União. O presidente da República, no uso da sua atribuição, que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3689, esse Decreto-Lei é o Código de Processo Penal, e aí ele vai trazer as razões. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes, considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que o presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. O que ele fez? Decreta. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril no âmbito da ação penal, e traz os dados ali, tá? Esse é o decreto. Beleza, vamos tentar entender o que é essa tal da graça. Primeira coisa, prof, o presidente da República pode conceder graça? Pode. Pode. Isso está previsto aonde? Está previsto no artigo 84 da Constituição e no artigo 734 do Código de Processo Penal. Olha o que diz a Constituição. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 12, conceder indulto e comunar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Esse inciso 12, esse conceder indulto, abrange tanto o indulto coletivo, aquele genérico que é para várias pessoas, como a graça, que é, entre aspas, um indulto individual, tá? E o 734 do Código de Processo Penal vai dizer: a graça poderá ser provocada por petição do condenado, não foi o caso, né, do próprio Daniel Silveira, de qualquer pessoa do povo, também não foi uma petição de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, né, quem administra as penitenciárias, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, a
ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Então, está dizendo o quê? Que o presidente pode fazer por vontade própria, tá? Então, prof, primeira coisa, isso está dando muita confusão? Está dando muita confusão. Obviamente que a questão tem grandes repercussões jurídicas, mas também repercussão política, e eu não vou entrar em repercussão política, por quê? Porque eu não entendo de política, não estou aqui para explicar a questão política. Eu estou aqui para te apresentar o que é a graça, em que situação ela pode ser feita, os argumentos que estão defendendo o que o presidente fez e os argumentos que estão atacando o que o presidente fez. E aí você vai ter argumento para concordar, para discordar. Forme a sua convicção. Eu não quero te convencer de nada, eu quero só te trazer informação aqui, tá? Então o que é a graça? A graça, em um palavreado bem simples, é um perdão que o presidente da República concede a alguma pessoa condenada. E quando eu digo alguma pessoa, é porque a graça é individualizada. Veja que no decreto ele disse: concedo a graça ao Daniel fulano de tal, da Silveira, pôs o nome completo, porque a graça é específica para ele, diferente do indulto. Às vezes, o indulto é concedido para os condenados com mais de 65 anos. Imagine, todo mundo que fosse condenado com mais de 65 anos já tivesse cumprido uma tanta quantidade de pena, concederia. Todo mundo seria beneficiado se se encaixasse naquelas situações. A graça não. A graça é individual. É para uma pessoa em específico. Então, professor, o presidente pode conceder a graça? Pode. Mas então por que o pessoal está criticando o que ele fez? Pelo seguinte, o presidente da República é um agente político que a gente chama. E agente político faz parte dos agentes públicos. Então, os agentes públicos são aqueles, digamos assim, para simplificar a linguagem, são pessoas que trabalham com a coisa pública, que vão desenvolver a coisa pública. Então, por exemplo, um servidor público, ele é um agente público também, tá? Um funcionário lá do judiciário é um agente público, um policial é um agente público, tudo isso é agente público, tá? E dentro do campo dos agentes públicos tem os agentes políticos, que são, por exemplo, governador, presidente, prefeito e por aí vai, tá? E que é importante frisar aqui? Que esses agentes públicos, eles têm o dever de respeitar a Constituição e de realizar os atos a partir da finalidade para a qual eles foram criados. Então, por exemplo, um guarda de trânsito, ele pode me multar se eu passo acima de 60 km por hora numa via que é de até 60 km por hora? Pode. Ele pode me multar se eu estou dirigindo embriagado? Pode, tá? Agora, imagine que esse guarda diga: eu estou te multando porque você dirigiu embriagado. Mas na verdade, eu não estou embriagado. Na verdade, ele não fez o teste do bafômetro. Ele está me multando para me punir por uma outra coisa. Está me multando porque ele não gosta de mim. É o que a gente chama de desvio de finalidade. Ele fez algo com uma suposta finalidade. Estou multando o Guilherme porque dirigiu embriagado, mas no fundo, ele está fazendo isso por outra razão. E é isso que está se questionando. Está se questionando o seguinte: o presidente pode conceder a graça? Pode. Mas aqui, ele está concedendo a graça para o Daniel Silveira? Ele está ali entendendo que deve ser perdoado o Daniel Silveira? Ou ele está fazendo isso para desafiar o poder do Supremo Tribunal Federal? Ou ele está fazendo isso para questionar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Antes que me perguntem: professor, mas ele não pode questionar? O questionamento de decisões do Poder Judiciário deve ser feito a partir dos mecanismos cabíveis. Então, por exemplo, o Daniel Silveira, nesse caso, que foi condenado, tem recurso? Tem, ele pode ainda ali ter recursos dentro da própria corte para tentar resolver a situação dele, para tentar melhorar a situação dele, como, por exemplo, os embargos de declaração. Era um recurso que ele poderia interpor nesse caso ainda, porque o julgamento, em tese, ainda tem um prazo para recurso. Então, muita gente está questionando: olha, não há uma pena ainda transitada em julgado, não há uma condenação definitiva. E mesmo assim, o Bolsonaro deu a graça. Aí é que o pessoal está questionando, dizendo: ele não fez isso como um meio de perdoar o Daniel Silveira, porque a graça é um perdão que o presidente da República concede. Ele fez isso para desafiar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Então, o que está se invocando é esse desvio de finalidade. E aí, eu te pergunto, na sua opinião, o presidente da República, nesse caso, desviou da finalidade? Fez isso porque está, de fato, perdoando o deputado, entendendo que ele errou, mas que merece perdão? Ou ele está desafiando a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal? Me conta aqui embaixo, me diz se você gostou desse vídeo. Eu quero abrir aqui no nosso canal uma playlist para trazer alguns assuntos polêmicos de uma forma mais objetiva e mais clara para vocês. E claro, se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa aqui embaixo a sua opinião. Um abração e até mais.